Eu acho que olho de tigre. Aquela frase ali, tipo assim, quem não concorda é doido, tá É ligado? verdade. Né? Só pra começar. E o pior que eu descobri que tem muito doido no Brasil, tá ligado? Porque se você olhar os comentários, se você for lá atrás, né? Eu não sei se vocês que entendem mais disso aí, vai lá e vai conseguir ver. Os comentários de 7 anos atrás, os mais antigos, tá ligado? Aham. É muita gente na época que eu lancei a música, mas muita gente me xingando. Muita gente. Muita. Por causa... Fogo nos quer falar mal de racismo, mas quer tacar fogo? Não sei o quê, não sei o que, sabe? Que viagem, Então é entendi. muita gente me xingando. Entendeu? Muita gente. E como eu falei do Bolsonaro também, né? Eu não falei literalmente, né? Eu falo, pra salvar o país, Cristo é um ex-militar que acha que mulher reunida é puteiro, tá ligado? E aí, olha, antes dele eleger, né? Nem foi assim. Tipo, eu falei porque já era uma figura que tava surgindo, assim, meio que. Então, muita gente me xingou. Acho que essa galera bolsonarista, muita gente me xingou. Muita gente que achou errado eu falar eu, tipo, criticar o racismo, mas colocar como solução pôr fogo nos racistas, bota fé. Que é a mesma galera que fala bandido bom é bandido morto, né? Você fala, ué, mas racismo não é crime, tá ligado? Saca? Entendeu? Então, assim, e é louco que... Racismo é um bagulho que, puta, é uma... Ele é uma lógica que não é... Assim, ela não faz sentido nenhum. Tipo, tu usar esse raciocínio, porque ele não gera nenhum valor. Nenhum valor. Tá, mas ela é totalmente construída pra ser como ela é, tá ligado? Não faz sentido, real. Você fala, qual o sentido você não gostar de um cara porque ele é preto? Realmente não faz sentido, tá ligado? Mas a questão é que ela é construída durante muito tempo, tá ligado? Inclusive construída com argumentos religiosos em algum momento, tá ligado? Né? Você gosta que os filhos de Cã, né, e tal, que, né, que ficaram pretos e tal. Eu não sei se estou falando, eu posso estar falando uma besteira, né, os nomes assim exatamente, mas acho que são isso, são os filhos de Cã e tal, que o pai ficou nu e tal, isso é uma história bíblica e tal, e aí ele não cobriram ele diante. Você lembra? E aí, só amaldiçoado, fica preto, não sei o quê, e vai pra África e tal. Eu não sei contar essa história direito, tá? Mas existe esse argumento religioso dentro disso, e é um argumento religioso totalmente pautado em quando né, Portugal, enfim. Na verdade, a Europa começou a colonizar a África e levar os africanos escravizados para outros lugares, né? Colocava isso como argumento para estar escravizando aquela galera, o povo amaldiçoado, tá ligado? Então tinha muito isso, né? Partindo da Igreja Católica da época, bota fé. E Construída há muito tempo. construída né? há muito tempo. Então a gente fala, não faz sentido, mas faz sentido, né? Faz sentido no sentido que, tipo assim, não surgiu do nada. Racional, porra, é uma puta burrice, sabe? Mas é porque o cara vai potencial. ouvindo isso desde Mas sempre. eu entendo. Né? Então o cara vai ouvindo isso desde sempre, num comentário bobo, tá ligado? Do piadinha pai aqui dele, ali. uma piadinha aqui e ali, tá ligado? Né? E aí é isso, e aí vira isso, real. Tá E ligado? aí é o medo da E aí religião. vira uma verdade. E o medo da religião, ele é totalmente fabricado também, tá ligado? A relação com proibições também, tá ligado? De álcool, de maconha. Muitas dessas coisas têm a ver também, tá ligado? Então, muitas dessas coisas foram bem fabricadas, bem introjetadas na cabeça das pessoas. E muita gente, né, a maioria das pessoas é meio sem querer, meio assim, sabe? Tipo, vai crescendo assim. Tem muita gente que vai tomando consciência de qual que é a parada e continua sendo isso e que tenta criar movimentos. Sacou? É aquele lance, são aqueles comentários totalmente toscos, né? Eu acho que William Vac foi, você lembra? Sabe? Uma Assim, piadinha na TV. coisa de... coisa de preto, né? Tinha que ser, né? Um negócio assim que ele Que fala, tu nem né? acredita direito. Porque você fala, deixa porque eu o ouvir cara de tá novo. falando Caralho. isso, tá ligado? Você bota fé. Então, assim... E vai virando uma parada que eu acho que... Por isso que eu acho tão perigoso. Eu acho que quando rolou a situação aqui com vocês, tá ligado? Pra vocês deve ter sido... Pra você, né? Tá ligado? Que é quem que tá aqui, que todo mundo tá vendo. Deve ter sido um momento, assim, bizarro, tá ligado? Mas é perigoso, velho. É perigoso. Porque se a gente pode... Esse negócio de posso falar de tudo é perigoso, velho. E não é perigoso no sentido de poder falar ou não, tá ligado? É perigoso porque o Jorge e a Holanda, meus filhos, eles têm noção de porra nenhuma. E eles também estão aí no YouTube, tá ligado?
Poder falar, nós podemos falar de qualquer porra mesmo, tá ligado? Mas as coisas são realmente perigosas, tá ligado? E aí, eu falo por mim mesmo, velho, tá ligado? Uma coisa é eu falar uma merda, falar, não vou falar, não, percebi, não quero falar. Outra coisa é quando eu falo e continuo falando. E continuo falando, e vou dobrando a aposta, tá ligado? E aí não tem a ver com poder falar ou não, tá ligado? Porque tem hora que a gente quer tensionar o debate, quer ir pra um lado, quer discursar pra outro, tá ligado? Mas não é isso, é perigoso, mano. Porque, olha, foi fabricado. O racismo foi fabricado, tá ligado? E qualquer outra coisa dessas bizarras que acontecem ao nosso redor podem e estão sendo, eu acho que no momento de hoje, tá ligado? Sempre assim, sendo muito fabricadas também, tá ligado? Porque o que acontece, velho? Você viu essa série Adolescência aí agora? Você assistiu? Tô assistindo, tá ligado? Tô assistindo ainda. Eu tô ligado o que é. Fala muito desse lance dos incel e tal. É uma coisa que, velho, o moleque tá ali no quarto dele. Não tem ninguém pra falar que não é. Ele entra na internet, tem um tanto de gente falando que tá ligado? Ah, mas foi sem querer. Gente, 1 milhão de vezes nós falando a mesma coisa na cabeça dos outros. Outro falando, mano, beleza, mas você pensa. Não é questão de pensar, não é questão disso, não é sobre isso, sobre pensar o que eu penso, o que eu acho que poderia ser discutido ou não. Tem coisa que eu acho que é nosso papel como sociedade, tá ligado? Fala, velho, peraí, desse limite nós não podemos passar, velho. Ponto, tá ligado? É tipo assim, uma luta. Entendi. Vou dar um exemplo meio tosco, mas é isso. Uma luta é uma luta, certo? Mas você não pode chegar a matar um cara na luta, tá ligado? Você vai, é tosco, tô exagerando total, tá ligado? Ah, mas por que não? O cara entrou ali porque ele quis e bababá, mas, velho, vamos brecar até aqui e vai, tá ligado? Mas não, velho, gente, pelo amor de Deus, velho. Tá ligado? Matar o cara, velho, sacou? Entendi. Pra entretenimento ou porque eu acho que se o cara tá aqui, a gente pode... Se ele aceitou, a gente pode ir até o limite. Que foi, é meio tosco. O exemplo é tosco. Eu tô dando um exemplo realmente tosco pra falar que tem coisa que quem breca é a gente, tá ligado? Que a gente tem que brecar. Então, assim, quando a gente vai falar sobre esse lance do racismo e de todas essas outras discussões, tá ligado? A gente não pode tratar como se fosse um fato qualquer. E aí, e aí a gente pode falar de todas, não, mas de diversas outras formas de preconceito, que seja homofobia, tá ligado? Que seja enfim. Então, assim, a gente não pode tratar isso como se fosse qualquer coisa, porque sendo tratado como qualquer coisa que a gente chegou aqui onde a gente chegou hoje, velho. Tá ligado? Sacou? Sendo tratado como qualquer coisa, que cresce um moleque e faz 20 anos e acha normal, tá ligado? Ele fica fazendo certas piadinhas por aí, falando certas coisas, porque desde criança o pai dele tratando como qualquer coisa, a mãe dele tratando como qualquer coisa, vai falando, preto é foda, isso aqui. E o moleque mora lá no Alphaville, tá ligado? Ele só conhece branco, a vida inteira, tá ligado? Ele estuda em escola que só tem branco. Aí tem 2, 3 pretos. E o pai dele em casa fala, preto é foda, preto é foda, preto é foda, preto é foda. A chance dele pensar diferente é muito, mas muito baixa, tá ligado? Bota fé. E aí ele vai falar preto é foda pro outro, sacou? E tudo isso eu tô falando de exemplos meio... Eu tô tentando... A gente tá trazendo pro mais bobo pra ficar simples, né? O que a gente tá falando, né? Tá ligado? Porque a discussão é muito mais profunda, bota fé. Mas por isso que eu falo de racismo e tem todo esse cuidado, porque é realmente complexo, mano, o bagulho. Não é tipo assim, simplesmente... como que eu posso dizer? Não faz sentido. Faz sentido. Esse é o problema, tá ligado? Não faz sentido a gente pensar que alguém acreditou nisso e que isso virou o que virou. Mas faz sentido, mano. Os caras precisavam de alguém pra eles colocar a culpa, pra eles ganhar dinheiro, pra eles fazer o... Porra, eu preciso de um cara que trabalhe pra mim de graça. O que eu vou colocar como motivo pra ele trabalhar pra mim de graça? Eu coloco 1 milhão de motivos, alguns que a gente debateu aqui agora. Pronto, esses motivos estão colocados. Fora os motivos biológicos, né? O cérebro dos caras é assim, né? As caras são mais fortes, enfim, os outros motivos, né? Então, assim, coloco todos esses motivos aqui e tal e... Desumaniza, transforma... Desumaniza, total, é isso. Então, pronto, tá justificado, tá ligado? Fez sentido, velho. Porque vai fazendo com o tempo... Porra, outro dia tinha um maluco aí falando que... Não citar nem nome, mano. O cara falando sobre como que deveria ter sido abolida a escravidão, bota fé. Tipo assim... Você não pode tirar... eu não quero falar nem nome. Enfim, tá ligado? Você não pode abolir a parada de uma vez, porque você tá criando uma desconfiança
pra você enquanto Estado, porque o cara é sua propriedade privada. Mano, tipo assim... Que isso, velho? Tá ligado? Que você tem coragem de falar isso, mano. Você pode tentar fazer o malabarismo que você quiser pra fazer isso fazer sentido, bota fé. Logicamente falando. E você fazendo os malabarismos, você vai conseguir fazer qualquer coisa do mundo fazer sentido, logicamente falando, tá ligado? Né? Mas, sinceramente, velho, como é que você vai explicar pro cara que é essa tal propriedade, tá ligado? Isso, aquele ser humano. Que ele tem que esperar ele morrer e que o filho dele não vai ser escravo, não, mas ele que espere. Que loucura é essa, mano? Tá ligado? Você entendeu? Então, o cuidado que a gente tem que ter com certas coisas não é sobre falar ou não falar, tá ligado? Saber como falar, onde falar, em qual contexto falar. Eu tô contigo. Porque tem gente até hoje falando uns bagulho absurdo, mano. Olha o que o cara, olha o que o cara fala, mano. Tá ligado? Que propriedade... Que você vai explicar pro cara assim, você é minha propriedade, seu filho não vai ser. Que doideira é essa, mano? Você quer que... Tá ligado? Que loucura é essa, mano? Inclusive foram feitas, né? Na época, coisas meio que assim nesse sentido e tal, mas teve uma hora que acabou, tá ligado? Já era, sacou? E que, inclusive, também não fazem sentido nem na época que foram feitas, né? Nem foi feito da melhor maneira. Claro. Né? E aí, assim, a luta toda normalmente é desconsiderada. A notícia que sai é como se fosse alguém que veio, um salvador, uma salvadora, e falou, agora vocês não são mais escravos, gente, tal. Tipo assim, como se viesse da cabeça dessa pessoa. Ela acordou e falou, ai, que dó, que eu tô dos escravos, não vai ser ninguém mais escravo, tá ligado? Porque não foi assim, tá ligado? A real é essa, sacou? Né? Tipo assim... Bom, você estudou pra valer isso daí, né? Tá ligado? Eu acho que hoje, inclusive, eu não tô na minha melhor fase de estudo real, assim, tá ligado? Né? Sobre o tema, quando eu digo melhor fase de estudo, de tá lendo, assim, novos livros e outras coisas, tá ligado? Também mas estudei cara, bastante. Queria estar melhor. Não tô na minha melhor fase de estudo. Eu acho que a rotina, essa correria nossa, às vezes pega a gente num lugar estranho, né? De você começar a fazer tanta parada ali, tem que fazer acontecer, tem que fazer acontecer. Você sente um pouquinho na rodinha de hamster? Sinto, acho que eu sinto às vezes. Eu me sinto pra caralho. No meu caso, é todo dia, não é todo dia, mas várias vezes por semana aqui, né? Toma rodinha Conversar de é uma loucura, né? Hã? Conversar é uma doideira também, né? Cara, olha... A chance de escorregar também é grande, né? Olha, eu vou te falar que existem episódios que são mais simples, mais fáceis. Quando eu tô com os amigos, quando eu, sei lá, é a quinta vez que eu converso com o cara e tudo mais, esses são mais fáceis. Tem uns que eu sinto que eu tenho uma responsa muito maior. Tá ligado? Certo. E aí, porra, aí eu tenho que ler um livro, daí eu tenho que ver o que tá acontecendo, ouvir um podcast, saber qual é do bagulho, sabe? Porque às vezes, um exemplo, pra não citar tu, o Boni, que foi é o Boni, caralho, o cara inventou a televisão. Certo. Né? Como é que eu vou Esse eu não assisti ainda. Então, como é que eu vou conversar com o cara que inventou a televisão e totalmente por fora? Não dá. Total. Né? Então, esses dão mais trabalho, sabe? Mas conversar com os outros é uma delícia. Estar aqui presente e fazer isso daqui... Não, mas eu digo conversar sendo filmado, é uma responsa. É uma responsa, mas eu já tô fazendo fazendo um trupicão daquele, né? Mas eu não sou um monstro, cara. E assim, o jeito que... Mas como assim que você fala um monstro? Eu sei que, assim... as coisas que eu acredito, elas vêm de um lugar que, pra mim, a característica mais incrível. Não, mas quando eu tô dizendo... entendi já o que você vai falar, mas eu tô falando trupicão despretensioso. Tipo assim, sabe? Que você tá tão relaxado ou você hoje já sabe que você tá no... Não, eu falo, às vezes eu dou uns trupicão, só que sei lá, eu tento... As coisas que eu acredito, o conjunto de coisas que eu acredito é pautado pelo sentimento de... Puta, eu queria que tudo fosse justo, sabe? Então, como eu realmente queria que tudo fosse justo, em geral, as minhas ideias... Você não vai falar uma merda, tipo, absurda. Porque eu considero, e às vezes o cara me chama em cima do muro e tudo mais, porque eu considero o cara que tá falando. Entendi. Sabe qual é? Então, e eu construo... Mas aí é louco, então você é um cara bem... Tá vendo? Você é bem entrevistador mesmo, tá vendo? Ele fala que não é, mas isso é coisa de entrevistador, né, velho? Considerar o cara que tá falando, tá ligado? E aí eu construo o pensamento com um número de palavras que... Cuidadoso até. Certo. Pra que você entenda exatamente o que eu tô dizendo. Mas você acha que se você fizesse isso há 12 anos atrás, você ia se fuder?
Tipo assim, você ia dar muito mole, assim. Não tô falando de valores, não é isso, mas tipo de ser tão solto de, sabe, às vezes. Não, cara, eu era um medir. merda do caralho, Djonga. Eu era um cara que eu não ia querer ser meu amigo. Rotei, desculpa, gente. Tá tranquilo. Foi do nada. Então, sei Sério? lá. É, cara, eu era, tipo, tinha uns moleques que atravessava a rua quando me via, pô. Eu era um babaca, Pode crer, tá entendi. ligado? Então, o cara que eu sou hoje, pra mim, já é uma puta vitória. Entendi. Manja? Entendi. Então já. Mas já... você acha que tem a ver com o fato, tipo assim, sei lá, eu gosto das paradas de nerd, não sei o que e tal, e a galera me zoa, então vai tomar no cu todo mundo? Você acha que era isso? Não, é o contrário. Eu era. Como é que eu vou dizer, cara? Eu pegava no pé dos outros de um jeito que era muito chato. Sabe qual é? Entendi. Eu era chato. Eu tive uma fase assim, né, na minha vida. E isso no sentido de, puta, eu sempre fui muito meio. E aí vai ver uma referência de nerd aqui que tu não vai saber. Eu era meio Rock Lee. Tô ligado demais, É? tá maluco. Então eu me esforçava muito. Eu não era o melhor, mas eu não tinha o talento, mas Você eu não tinha poder, mas o. Seu dia a Porra, dia. pra dar aula de inglês lá na cultura inglesa, eu fiz uma prova, a prova mais pica que tinha de Cambridge, só na força do Rock Lee, porque eu nunca tinha feito um curso de inglês. Então, assim, essa sensação de muito esforço, muita vontade de querer muitas paradas, eu olhava para as pessoas que não queriam tanto e eu era meio babaca. Entendi, Mas. entendi. Então eu via, porra, meio burro esse moleque aqui, porra. Não quero dar desse Entendi, moleque, não, pô. entendi. Foda-se. E aí eu fui ficando velho, fui tomando umas porradas, fui pai, aprendi um monte de coisa. Começou o Flow e eu tive a oportunidade de acessar tanta gente foda falando coisa foda com uma frequência interessante que não tinha como, cara, não ser transformado, sabe? Então, eu acho que, putz, agora eu acho que até eu seria meu amigo hoje em dia. Entendi. Sabe qual é? Entendi. Mas teve que passar por uma puta transformação. Mas... e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.